Shalom e bem-vindos a Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Existe uma enfermidade muito importante que encontramos em muitas passagens da Bíblia ao longo das Escrituras e se trata da lepra. Mas não pensem nessa enfermidade como algo natural, como seria qualquer outra enfermidade que poderia afetar a uma pessoa. A lepra sempre tem implicações espirituais. É uma enfermidade que provém de Deus como um castigo pelo orgulho contra aqueles que falam de forma cruel, no que no hebraico chamaríamos de leshon hará, falar cruelmente contra outros. E vemos que é um processo espiritual que devemos atravessar a fim de ser reinserido à comunidade, porque a lepra te expulsa da comunidade. É como uma espécie de tempo fora, espiritualmente falando. E a tradição estabelecia que, se alguém tivesse lepra, era Deus, e somente Deus, quem poderia sanar essa pessoa de tal enfermidade. E era só mediante um processo espiritual que a pessoa poderia ser reinserida na comunidade. A lepra é e sempre será importante na Escritura. Hoje estudaremos uma parte da Palavra de Deus que fala sobre a lepra e o Messias. Essa Escritura revela algo extraordinário no que diz respeito à identidade, à pessoa do nosso Senhor e Salvador, o Messias Yeshua, o Filho de Deus. Dito isso, tomem suas Bíblias e venham comigo ao livro de Mateus, capítulo 8. Livro de Mateus, capítulo 8. Notem como começa essa Escritura. Versículo 1. E depois de descer o monte. Recordem que já passamos várias semanas estudando o sermão de onde? O sermão da montanha. E essa é uma das montanhas ao redor do mar da Galileia, no Kenedit, na região de Galileia. Ele termina esse maravilhoso ensino e a Escritura diz que depois de descer da montanha, vemos que havia muitas multidões. Não só uma grande multidão, mas se a traduzimos adequadamente, a palavra multidão está no plural e corresponde à palavra muito em grego, que pode ser singular ou plural, e aqui a vemos no plural. Assim que há muitas multidões diferentes que o estão seguindo. E notem a seguinte frase no versículo 2. E eis aqui. Sempre, quando você ver a frase eis aqui nas Escrituras, tem um grande significado. Indica que vamos nos encontrar e que nos revelará uma grande informação. Trará uma revelação significativa para nós. Versículo 2. E eis aqui um leproso, alguém que tinha essa temida enfermidade que é a lepra. Um leproso chegou e notem o que se passa. E o que esse leproso fez? Ele o adorou, ou seja, adorou a Yeshua. O que é relevante aqui? Aqui está ele, e está fazendo algo. O fato de que ele tenha vindo, e a Escritura o relata assim, ele veio a Yeshua. E o que é importante aqui? O surpreendente é isso, que aos leprosos não lhes são permitidos estar em sociedade. Eles tinham que tomar uma grande precaução e tomar distância entre eles e os demais. Mas esse chegou a Yeshua. E a implicação é que ele se aproximou, se prostrou e adorou, e não houve problemas.
Por quê? Ele entendeu algo. Deus não pode ser contaminado. Deus não se preocupa com enfermidades ou coisas assim, por impureza espiritual ou cerimonial. Esse homem veio a Yeshua e o fez, não em violação à lei. Não se preocupou em se colocar a uma distância dos demais, porque Yeshua é Deus. E o leproso o reconheceu e o demonstrou ao adorá-lo, dizendo: Senhor, termo muito importante, amo do universo. Disse: Senhor, se tu queres, ou seja, se é teu desejo. Isso nos diz algo. Ele vem aqui sendo leproso e devemos entender algo. Devemos entender que esse homem aprendeu sua lição. Esse homem foi contaminado com a lepra por Deus e o merecia. Deus não comete erros, mas agora ele está dizendo: aprendi minha lição. E se você está de acordo, essa é a implicação quando ele diz: se tu queres, se é tua vontade, se é teu desejo, se tu me examinas. Diz: tu queres sanar-me. Se tu queres, tu podes. Nesse sentido, não só implica poder fazê-lo, mas que o permita. Examina-me, veja-me. Mudei, já não sou o mesmo homem que era antes. Se tu queres, tu podes. E usa a palavra limpa-me. Para ser preciso na tradução, não está dizendo, vale notar, podes curar-me. Isso nos diz que espiritualmente a cura já ocorreu. Eu mudei, já aprendi minha lição, caminhei no orgulho, disse coisas más contra os outros, e me dou conta, reconheço que isso foi mal. Fui curado e transformei essa classe de conduta, mas isso não é suficiente, porque ele precisa ser limpo da lepra. Há dois aspectos, um aspecto físico e um aspecto espiritual, um interior e um exterior. Ele está dizendo que mudou internamente, mas seu exterior não foi mudado. E somente Deus pode fazer que essa mudança aconteça. Assim que diz, podes me limpar. Versículo 3. E Yeshua estendeu sua mão e o que ele fez? O tocou. Recordem que ninguém podia fazer isso. Teria sido algo incorreto, teria se contaminado. Mas Yeshua é o Filho de Deus. É impressionante para mim que recebo carta após carta, perguntando se eu creio na divindade do Messias, que ele é verdadeiramente Deus. Óbvio que o creio. Nossa declaração de fé na nossa página da web assim o declara. E eu, em muitas mensagens, o afirmo. Ainda assim, muitos me perguntam se creio na Trindade, que se creio em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um Deus em três pessoas em um Deus? Sim, eu acredito. As Escrituras o revelam e eu creio firmemente nisso. Assim, que o que esse homem estava dizendo era o mesmo. Ele cria que Yeshua é Deus, Deus conosco, Emanuel, o Redentor. Portanto, diz a ele, se você quiser, pode me limpar. Yeshua estende sua mão e o toca dizendo, eu o farei. É o meu desejo, quero te limpar. Diz, eu quero. E agrega, seja limpo. Esse é um termo de autoridade. Ele não diz, espero que você seja limpo. Espero que sejas, mas diz, sim, eu quero, seja limpo. Fala com autoridade. Versículo 3, segunda parte, e dias depois, não, e de que imediato foi limpo de sua lepra. Sua lepra foi limpa. Ocorreu de forma imediata. E Yeshua disse, veja, não digas nada. Por quê? Veremos no livro de Mateus, e também o vemos em Marcos, que existe um termo teológico
que os eruditos chamam o segredo messiânico. Do que se trata? O judaísmo, e nos aprofundaremos nisso em algumas semanas, o judaísmo crê em dois Messias. A um o chamam de Messias Ben Yosef, Messias filho de José, e ao outro Messias Ben Davi, Messias filho de Davi. Eles veem a dois Messias diferentes, com dois papéis diferentes a cumprir. Dois papéis distintos. Mas sabemos algo. Sabemos que só existe um Messias que tem dois papéis diferentes. Ele cumpriu seu primeiro papel de maneira completa, perfeita, quando veio há quase 2000 anos. E cumprirá seu segundo papel de Messias Ben Davi, Messias filho de Davi, quando regressar. Mas é o mesmo Messias. Limpar ao leproso, profeticamente, isso é algo que fará Messias Ben Davi, mas o fez agora porque esse homem reconheceu que ele era. Assim que realizou uma ação que corresponde ao Messias Ben Davi, porque o Messias Ben Yosef é o servo sofredor, é quem chama Israel ao arrependimento e a receber sua obra redentora. Assim que isso é o que ele nos diz. Eu fiz essa obra por ti. Guarda silêncio, não diga isso a ninguém, porque quero que se evidencie em quem sou eu, como Messias Ben Yosef, e não em quem eu serei quando regressar para realizar a obra de Messias Ben Davi. Veja bem, para que não digas isso a ninguém. Mas o que aconteceu? Anda, vai. Yeshua, ainda falando, diz: ao contrário, vá e apresenta-te diante do sacerdote e entrega a oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles. Assim que não diga nada a ninguém, mas vai com o sacerdote. E o que ele está afirmando? Muitas pessoas não se dão conta disso, mas o que diz as Escrituras? Apresenta essa oferta conforme a Torá. Ele não está contra a Torá. De fato, sua obra faz o possível para que nós cumpramos a justiça da lei, que cumpramos os mandamentos de Deus. E isso é o que ele instrui a esse homem que faça. E diz: tu vai e mostra-te diante do sacerdote e apresenta a oferta que a lei de Moisés, que Moisés ordenou como testemunho para eles. Depois disso, avançamos à seguinte seção no versículo 5. Depois disso diz: depois entrou. Esse é Yeshua. Entrou em Cafarnaum, Copernaum, e veio a ele. Regressa a esse lugar onde tinha seu lar. Deixou Nazaré no tempo que seu ministério deveria começar e chegou a esse lugar, profeticamente indicado pelo profeta Isaías no capítulo 8 e início do 9 no seu livro, quando profetizou que a luz brilharia na escuridão. E isso ocorreria entre as fronteiras de Naftali e Zebulon, nas margens do mar da Galileia. Assim que ele regressa a esse mesmo lugar, e notem o que se passa, diz: e um centurião chegou e implorava. Esse centurião é um funcionário romano que tem muita autoridade e é, por assim dizer, um dos inimigos, ou seja, era um oficial romano, um líder de soldados romanos a cargo desse lugar na Galileia, sobre Cafarnaum, e possivelmente mais além, uma região ampla. E o que as Escrituras dizem? Ele chega e implora dizendo, versículo 6, Senhor, o meu servo... E usa uma palavra para colocar para baixo, ou seja, estava prostrado. Está prostrado em casa, paralisado, e severamente se encontra sofrendo. Algo ressalta quando lemos isso. Em primeiro lugar, um oficial romano típico, e tem um servo que está em Israel. Esse servo seria um jovem judeu, possivelmente um adolescente. Porque esse jovem estaria servindo a um oficial romano. Bem, provavelmente isso indica que ele era um órfão, ou que vinha de uma família muito pobre.
E eram tão pobres que não tinham recursos para cuidá-lo. E talvez o deram, e até mesmo o venderam. Pode ser que tenham recebido dinheiro por ele. Como seja, mas o entregaram para servir a esse oficial romano. E a maioria dos oficiais romanos, quando se tratava de um servente enfermo, simplesmente poderia dizer: tirem ele daqui e me tragam alguém que supra minhas necessidades e que cumpra os deveres que tenho para ele. Não teriam se preocupado pelo bem-estar desse jovem, nem pensariam em ninguém mais que em si mesmos. Mas esse centurião era diferente. É interessante como a fé no Messias nos faz diferentes, porque esse homem, como veremos, esse centurião é romano. É um gentil, é um soldado, é um opressor, mas mudou. E vemos que em uma passagem similar que se refere a ele no Evangelho de Lucas, que diz que ele amava ao povo judeu. Seguimos lendo o que acontece. Ele diz a Yeshua: esse homem, esse jovem servo. Agora, a palavra aqui é a palavra paias. É uma palavra muito comentada hoje em dia. E devo parar um momento para comentar algo. Eu desprezo a quem manipula a palavra de Deus, apesar de saberem que o que dizem não é verdade. Tentam utilizar as Escrituras para justificar o pecado e justificar o que Deus condena. Do que falo? Existem pessoas que ensinam que essa palavra, paias, que é um jovenzinho, que de certa forma é como o amante juvenil de um homem adulto. E isso é falso. Em nenhuma parte essa ideia é cabida. É uma invenção para tratar de justificar a homossexualidade, a qual a Escritura define como uma abominação contra Deus. Estive ouvindo uma professora que ensinava aos homens que o que por si já é um problema. E ela estava contando que tinha amizades lésbicas e homossexuais que faziam o maior dos sacrifícios para não atuar com esse desejo incorreto. Mas digo algo, é correto que eles não façam tal coisa. E todos lidamos com o pecado, correto? Todos lutamos com o pecado. É uma batalha espiritual. É difícil e essas pessoas estão atuando ou enfrentando uma batalha. E glória a Deus por isso. Mas o que ela diz foi mal. Eles não estão fazendo um sacrifício. Sim, estão se livrando de uma batalha. Estão indo contra o desejo natural. Temos na carne esses desejos naturais, que são pecaminosos, e devemos lutar contra eles. Mas quando não pecamos, não devemos ver isso como um sacrifício. Não, fazer o correto é agradável a Deus, e isso terá um bom resultado em nossas vidas. Mas é fazer um sacrifício e dizer não ao pecado. É o que devemos sempre fazer. O termo que ela utilizou não é biblicamente são. Não, essa palavra, e certamente essa palavra é também utilizada na relação de pai e filho. É usada entre Deus Pai e seu Filho, o Messias. Vocês pensariam que eles estão relacionados de forma homossexual? Ou seja, só dizer isso já é algo abominável e ofensivo. Essa palavra pode ser traduzida como um servo. No livro de Atos, o Messias é chamado com essa palavra, um servo de seu Pai Celestial. Assim que esse jovem estava paralisado, prostrado em sua cama e sofrendo de uma forma muito, muito terrível. Versículo 7. E Yeshua lhe disse, eu. E logo disse uma palavra que na tua Bíblia provavelmente está traduzida como irei, mas literalmente está no passado. Por quê? No hebraico, podemos dizer Anika Barba, o que significa que eu já fui. E isso busca demonstrar que estou totalmente comprometido. Farei isso, pode estar seguro. A frase carrega uma característica hebraica a essa declaração em grego e diz, eu já fui e o curarei. E o centurião, vejam o versículo 8, o centurião respondendo diz, Senhor, eu não sou digno. Que sábio é entender diante de Deus
que tu e eu não somos dignos. Somos pessoas que desesperadamente necessitamos da misericórdia de Deus. E uma das coisas que agrada tanto a Deus, e entendamos que existe uma forte conexão, há uma relação direta, há uma poderosa correlação entre a humanidade e a fé. Se você não é humilde, não caminharás em fé. Se você não é uma pessoa humilde, não poderá caminhar na verdade de Deus. Assim que diz, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas uma só palavra que digas. Baita fé, ele entendeu algo. Deus coloca tudo em ordem. Deus pode fazer qualquer coisa simplesmente com o falar. Assim que quando ele proclama, simplesmente diz a palavra, ele está reconhecendo a divindade do Messias, que ele é o Filho de Deus. Sou indigno de que venhas debaixo do meu teto, mas sei que podes dizer a palavra, só dizer a palavra, e meu servo será curado. Por quê? Notem bem isso, porque eu também sou um homem que tenho autoridade e tenho soldados sob o meu comando. E digo a esse vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e aos meus servos façam isso, e eles o fazem. Ele entendia, e isso é muito importante, esse centurião entendia a autoridade. Entendia como atuar como autoridade, e também entendia como atuar sob o comando de alguém. Isso é algo que um soldado entende. Inclusive, um soldado pode comandar a muitos homens. Ele entende como funciona a autoridade. E me permitam compartilhar o seguinte. Até que você entenda a autoridade espiritual, como recebê-la, como administrá-la, como reconhecer a autoridade de Deus sobre tua vida, suas palavras de autoridade sobre tua vida, nada poderá fazer que agrade a Deus. É fundamental entender a autoridade. Notem a resposta do Messias e leiam comigo o versículo 10. E Yeshua, tendo escutado isso, se maravilhou. Já preguei sobre essa passagem em outras oportunidades, em contextos diferentes e com outras passagens paralelas, e geralmente começo perguntando o seguinte à congregação. Vocês têm uma fé que impressiona o Messias, que maravilhe a Deus? Esse centurião, um gentil, esse centurião teve uma fé que surpreendeu a Deus. O que as Escrituras dizem? Versículo 10. Yeshua, tendo escutado, ficou surpreendido. Se maravilhou e disse aos que o seguia, por certo os digo, que nem em Israel encontrei uma fé assim. Se você é sábio, vai querer essa mesma fé, uma fé que impressiona ao Messias. E essa fé, não se engane, essa fé reconhece a autoridade. Você que reconhece a autoridade da palavra de Deus em tua vida, você reconhece a autoridade de Deus sobre ti, que tu é simplesmente sua criação e que, portanto, está obrigado a dar-lhe honra, a dar-lhe glória, a louvar-lhe e adorar a Ele? Estás vivendo uma vida de adoração? Se você não está, não compreende a autoridade e não será alguém que surpreenda o Messias, mas alguém que o decepciona. E você será objeto de seu juízo. Por quê? Porque somente tendo fé poderá agradar a Deus. Assim que ele diz, vejamos aqui, disse a quem o seguia, nem em Israel encontrei uma fé assim. Versículo 11. Mas lhe digo que muitas pessoas está no plural, muitos do Oriente e do Ocidente virão.
E essa palavra não é a palavra normal para asterir, mas é a palavra ikor. O que significa? Significa vir no sentido de chegar. Mas aqui está a chave: chegar a um destino específico. O objeto do teu destino, e diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão com Abraão. Essa palavra sentar-se significa reclinar-se. É uma palavra que indica companheirismo e uma ceia especial. Ceiarão com Abraão, com Isaque e com Jacó. Onde? No reino dos céus. Notem a relação entre experimentar o reino dos céus e reconhecer a autoridade, sua autoridade sobre tua vida. Essas coisas vão juntas. Ceiarão com Abraão, com Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os filhos do reino, ou seja, aqueles que nasceram pelo reino, falando sobre o povo judeu, e aqui está a chave. Isto não é antissemita, nos diz algo. O reino do céu, apesar de que Deus lhe deu a revelação do reino do céu primeiro ao povo judeu. Louvado seja Deus, isso nos deu uma grande vantagem, mas o reino de Deus não está baseado em um pedigree. Se você não reconhece a autoridade, o que acontecerá? Ainda que você seja judeu, se você não reconhece a autoridade da Escritura, se você não caminha debaixo da autoridade de Deus, o que acontecerá? Diz que os filhos do reino serão lançados afora, às trevas de fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Ouviram isso? Está falando de um castigo. Se você não reconhece a autoridade de Deus, então receberá um castigo eterno. Não importa quem seja. Deus não se impressiona de que você venha de tal família ou de tal grupo étnico, nem nada disso. O que impressiona Deus, a Escritura nos diz aqui, é a fé. Finalmente encerramos com o capítulo 12. E os filhos do reino serão lançados às trevas de fora, e ali haverá choro e ranger de dentes. E Yeshua diz ao centurião: vai, porque assim como creste, foi feito. E seu servo foi curado nessa mesma hora. Falando sobre tempo, meu tempo terminou. Que Deus os abençoe. Até a próxima semana, quando nos encontraremos novamente para estudar a Palavra de Deus. God's Word. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.